Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Panonco, analista de investimentos, especialista no mercado de bolsa de valores, e hoje eu venho aqui para tratar de um assunto que gerou uma puta polêmica nessa semana. Todo mundo me mandando mensagem lá no Instagram: poxa, Panonco, você viu a reportagem do Fantástico falando sobre day trade? Eu respondi: eu vi e vou falar sobre o assunto. Então, antes de começar falando, aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, já deixa um like e marca as notificações para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E também aproveitando, me segue lá no Instagram. O meu Instagram é @rpanonco. É a forma mais fácil de você falar comigo hoje, me mandando uma mensagem lá no direct do Instagram. Então vamos lá, me segue lá no Instagram, beleza? Vamos falar. Nós tivemos, no último Fantástico, programa de domingo, uma reportagem sobre o day trade. E aí mostrava o seguinte cenário: pessoas que tinham perdido o day trade, mostrava a ilusão das pessoas em relação a operar na bolsa no curtíssimo prazo, e também mostrava sobre a visão dos cursos que são vendidos por aí. Eu achei a reportagem muito lúcida, no sentido de mostrar que por aí existe muita gente vendendo o day trade da forma errada. É isso mesmo. Mas antes de falar isso, vamos fazer um breve resumo, vamos fazer uma retrospectiva rápida. O que foi o day trade no ano de 2020? Vamos lá. No ano de 2020, você teve a pandemia, todo mundo no isolamento social, em casa, muitos perderam fonte de renda. Você tem, não só em 2020, mas desde os anos anteriores, a taxa de juros caindo. Isso mesmo, a taxa de juros atingiu o menor patamar em 2020. Só para você ter uma noção, o acumulado da taxa de juros em 2020 foi 2,75%. Então as pessoas olharam para sua renda fixa, para a poupança, e falaram: cara, isso aqui não está rendendo nada, eu preciso procurar um investimento melhor. Só para você ter uma noção, a inflação acumulada em 2020 foi de 4,52%, enquanto a taxa de juros em 2,75%. Esquece até o imposto de renda, faz a continha aí para você perceber que você perdeu dinheiro na renda fixa no ano de 2020. Mas esse não é o assunto é day trade. Nesse cenário, todas essas variáveis levaram as pessoas a buscar novos investimentos. E aí você coloca no Google lá, como investir na bolsa de valores, e aí o que aparece para você? Ganhe dinheiro com day trade, curso de day trade, ganhe X% fazendo day trade. Tudo isso mexe com a ganância das pessoas. E elas mergulharam num mundo totalmente desconhecido, sem experiência, que tem seus riscos representativos, ou seja, tem um risco elevado de você perder dinheiro por causa da alavancagem, e acabaram perdendo muito dinheiro. E como isso é potencializado hoje? Quando você vai nas redes sociais, você tem todo mundo julgando hoje a atividade de day trade como uma atividade, entre aspas, como se fosse uma falcatrua, como se fosse tirar dinheiro dos outros. E quem são essas pessoas? São vários influencers digitais que começam a criticar uma modalidade para vender outra. Então você tem lá o cara que vende finanças pessoais, você tem lá o cara que vende carteira de longo prazo, e eles começam a criticar uma atividade para falar: olha, o caminho certo é por aqui, olha, eu sei o que eu estou falando, esquece isso, compre isso. Isso eu acho extremamente errado. E aí eles pegaram um respaldo numa pesquisa da FGV que eu li de cabo a rabo, e eu achei realmente absurda uma pesquisa dessa, sem embasamentos técnicos, ou seja, sem uma metodologia, chegar a um resultado onde ele praticamente afirma que é uma pequena minoria que ganha dinheiro no day trade. Isso não precisava de pesquisa. Isso é uma verdade desde sempre. Sempre no day trade, uma pequena minoria é quem ganha dinheiro e a grande maioria perde. Mas a pesquisa também não mostrou qual foi a coleta de dados. Pegou uma amostragem gigante. Você, de repente, se você fez uma operação de day trade, às vezes, até sem querer, você entrou na estatística, né? Então,
Você tem que sim pegar um universo de pessoas que estão dispostas a fazer o day trade corretamente, de forma profissional, e aí sim você fazer uma pesquisa, você fazer um acompanhamento de resultado para você chegar numa probabilidade. Mas sim, eu concordo com a pesquisa no seguinte ponto: é uma pequena minoria. Ela no final mostrou que é uma pequena minoria que consegue ganhar dinheiro no day trade, a grande maioria perde, e aí vai o meu posicionamento. As pessoas vêm para o day trade primeiro sem conhecimento. Elas não querem aprender, elas querem seguir a dica de alguém. Porque elas fazem uma única operação e de repente elas ganham. Então elas acham que aquilo ali é perfeitamente replicável num volume de capital maior. É aí que vem a grande perda. Ganhar no day trade, uma única operação, não é difícil. É fácil. Se você fez day trade, você já constatou isso. O difícil é você ganhar com consistência, com a mesma estratégia. É aí que mora, né, a diferença entre quem ganha dinheiro profissionalmente com day trade e quem perde dinheiro como um amador. Esse é o meu posicionamento. Você não vai ganhar dinheiro para a noite para o dia. É uma jornada onde você vai adquirindo experiência. É como se fosse qualquer outra profissão. Você vai estudar, você vai fazer o estágio, você vai conseguir um emprego ganhando pouco, e conforme você vai ganhando experiência, você vai melhorando os seus resultados, você vai ganhar mais dinheiro. Então, nessa jornada de ganhar experiência para ser melhor remunerado no day trade, é que as pessoas morrem. Elas querem os atalhos. Ah, eu não quero ficar aqui operando para ganhar R$ 100, eu não quero fazer simulador, eu não quero estudar. Eu quero que você me dê a dica. Pô, Panonco, qual é a hora de comprar, qual é a hora de vender? Você vai perder dinheiro. Você está buscando day trade dessa forma, você vai perder dinheiro. Então, primeira coisa, não vai vir o resultado da noite para o dia. Requer muito estudo. E aí, quando eu falo muito estudo, cara, não é algo mirabolante, não. É você dominar a estratégia e você começar a executá-la. Você ter disciplina de execução. Tá? Eu, há mais de 10 anos nesse mercado, eu já vi de tudo. Já vi as pessoas, a grande maioria, perderem dinheiro e já vi pessoas ganharem bastante dinheiro também. E aí eu consegui constatar que os comportamentos são parecidos. Diante disso, eu criei uma metodologia que era baseada em 4 pilares. Primeiro, conhecimento. Segundo, planejamento. Terceiro, estratégia. E por último, disciplina. Ao construir o pilar do conhecimento, ele vai te dar um embasamento técnico para você criar um planejamento e traçar uma estratégia. Planejamento, o que é o planejamento? Nossa, como é que eu vou operar? Quais são os horários? Quais são os ativos? Onde que eu quero chegar? Quanto que eu aceito perder? Qual o volume financeiro que eu tenho? São coisas simples, mas quando você junta tudo, ele vai te dar um norte para você criar uma estratégia. Poxa, qual é a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou fazer poucos day trades com uma amplitude de movimento maior? Eu vou fazer um scalper? Ou seja, a estratégia ela precisa estar muito bem alinhada com o planejamento. E o pilar da disciplina é a execução. A execução, quando você tem uma execução muito bem feita, você começa a construir um resultado consistente. Dá trabalho. A disciplina não é da noite para o dia, é ganhando experiência, vivendo o mercado, é o que a gente chama no mercado de tempo de tela, acompanhando esse mercado. Então, nessa metodologia que eu trago, o resultado é de longo prazo. Resultado de longo prazo, não é atividade. O day trade é assim, é curtíssimo prazo, comprar e vender todos os dias. Mas você vai colher os frutos quando você já tiver ganhando experiência. Isso é que a grande maioria das pessoas não querem fazer. E aí, segunda coisa que eu falo para você, day trade não é investimento. Exatamente. Quando você vê na rede social fulaninho, ciclaninho falando invista na bolsa, mas não no day trade, invista aqui, porque isso aqui é o que dá certo no longo prazo. Primeiro, ele não entende nada sobre day trade. Segundo, longo prazo dá certo? Dá certo. E aí, você não tem que ter um ou outro, você tem que ter os dois. Por isso que eu não gosto de ver as pessoas querendo vender uma coisa falando mal da outra. Eu não gosto. Eu falo para você, teste. Quer conhecer sobre day trade? Aprende, vai testar. Você pode falar, não, day trade não é para mim, não quero.
Day trade não é para mim, não quero. Vou ficar aqui com swing trade, que são as operações mais de curto prazo. Vou ficar aqui com a minha carteira de longo prazo, fundos imobiliários, renda fixa. Não é um ou outro, é ambos. Eu mostro para as pessoas como construir uma carteira de longo prazo. Então, você não deve ficar, eu não vou fazer day trade, eu vou ficar só no longo prazo, porque o day trade é mais arriscado. Não, esquece isso. Vai lá e testa, vê se funciona para você. Só que o teste no day trade não é um teste de uma semana, 2 ou 3, um mês. Vou dar um exemplo. O meu treinamento ele tem duração de 1 ano. Os alunos que topam, estar comigo nessa jornada, eles estão comigo durante 1 ano, acompanhando o mercado, vivendo, praticando. No início, você não vai nem operar numa conta real, você vai para um simulador para aprender as técnicas. Então, outra coisa que você aprendeu, day trade é uma atividade especulativa que pode sim se tornar uma atividade profissional para você, com o objetivo de ter uma renda extra. E não um investimento. O investimento você tem, ele não te toma tempo, você investe e aos poucos essa bola de neve vai crescendo com o objetivo de acumular patrimônio. Então são duas coisas diferentes. As pessoas unem os dois porque está no mesmo ambiente de negociação de bolsa de valores. Agora, se você transforma day trade em longo prazo, você transforma a tua carteira de longo prazo em operações de curto prazo, você está sem planejamento. Você lembra do pilar do planejamento que eu falei? Ele é importante. Então, não deixe isso de lado, não confunda as coisas. Não transforme day trade em longo prazo e você vai perder dinheiro. Então, isso é uma verdade. Day trade não é investimento, é uma atividade especulativa que pode sim te dar uma renda extra. Esse é o objetivo do day trade. Se você está procurando uma fonte de renda, você não tem fonte de renda hoje, você está desempregado, você está endividado, o day trade não vai ser a sua primeira fonte de renda. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Porque você precisa arriscar, abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. E esse abrir mão, nesse momento, você está endividado, você está buscando uma fonte de renda, você não pode fazer isso. Então, primeira coisa, busca uma fonte de renda, busca uma profissão, uma atividade, ganha dinheiro, paga suas dívidas, constrói um pequeno capital. Você hoje começa no day trade com muito pouco. E aí sim, você pode ir para a atividade de day trade, construindo uma nova fonte de renda. E por último, para a gente finalizar, quando você enxergar por aí as pessoas falando que você vai ficar rico, que você pode ficar rico, mostrando um carro, uma casa, querendo te iludir, cara, desconfia disso. O day trade, ele não vai te trazer riqueza, ele vai te trazer uma fonte de renda, que pode sim proporcionar para você um bom capital no futuro? Pode. Mas você não vai ficar rico da noite para o dia. Isso é uma mera ilusão. Então, essa é a minha opinião sobre day trade. Pega esses conceitos que eu falei, adota no seu dia a dia, quando você olhar para o seu operacional de day trade, ou se você ainda não faz o day trade, se você está querendo começar, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, ele pode ser uma boa base para você. Adota esses conceitos que eu falei, que eles vão ser o alicerce para a sua jornada de sucesso. Não caia na ilusão que estão vendendo para você por aí. Eu vou ficando por aqui, dá um like nesse vídeo se você gostou, me segue lá no Instagram, aproveita, se inscreve aqui no canal do YouTube também. E eu queria pedir para você, deixa nos comentários a sua opinião sobre o day trade e quais são os próximos vídeos que você quer ver aqui no meu canal. Um grande abraço!